Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo Pompilho, eu sou advogado, procurador do município de Araçatuba, aqui no interior de São Paulo, e mestre em Direito pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Eu também sou palestrante, do quadro de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. E hoje, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Dr. Alexandre Rolo, nosso presidente da Comissão de Cultura e Eventos, pelo convite, pelo projeto, em relação a essas mini palestras que eu acho que vai ajudar muito a advocacia e também o cunho social que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Sem prejuízo, agradecer também ao Dr. Caio Augusto, nosso presidente, pela oportunidade e pela forma pela qual ele vem aí em tempos de crise, enfrentando os desafios da advocacia e representando a nossa querida OAB. Eu também gostaria de agradecer a você que participou desse projeto, que doou seus alimentos, alimentos humanos, não perecíveis, ração animal, água, produtos de higiene, produtos de limpeza e também os famosos EPIs, equipamentos de proteção individual, máscara, luva, álcool em gel, nesse momento de tanta dificuldade e nesse momento em que as pessoas estão precisando bastante, certo? Então, muito obrigado, primeiramente ao pessoal da OAB e também a você que participa desse projeto e que está engajado nesse movimento, um movimento nosso, para que, se Deus quiser, a gente possa sair dessa pandemia o mais rápido possível. Então, muito obrigado. Bom, o tema da palestra de hoje, sem mais delongas, está relacionado aos desafios da advocacia em tempos de crise, O que você não aprende na faculdade? A faculdade nos prepara tecnicamente, mas ela é um tanto quanto falha, na minha opinião, em relação aos desafios que nós temos que enfrentar na vida, no cotidiano, no dia a dia da advocacia. E quando vem momentos de crise como esse, momentos de dificuldade, momentos de pandemia, é onde o jovem advogado ele fica mais perdido, sem saber muito bem o que fazer. Então, eu tenho trabalhado com mentoria de jovens advogados, que estão passando por esses momentos, já vinha trabalhando antes, mas desse momento de crise é algo que se intensificou. Então, eu queria trabalhar com vocês alguns desafios, que o jovem advogado vai enfrentar, precisa enfrentar e a forma pela qual ele vai enfrentar esses desafios. Eu elenquei aqui uns 4, 5 pontos para a gente trabalhar de uma maneira bem rápida, superficial, mas que possa entregar bastante conteúdo para vocês, certo? A primeira coisa que eu quero destacar para vocês é a seguinte, por mais que a gente tenha um conhecimento técnico, a gente precisa aprender a enxergar oportunidades em meio à crise. O que isso significa, Gustavo? Significa, uma frase que eu gosto muito, eu ouvi, eu não sei se é de uma outra pessoa, mas eu ouvi da boca de João Kepler, um dos maiores investidores anjos desse Brasil. Ele falou assim, você precisa olhar para onde todo mundo está olhando e enxergar o que ninguém está vendo. Então, olhar para onde todo mundo está olhando e enxergar o que ninguém está vendo. Esse é um grande desafio da jovem advocacia, principalmente nesses momentos de crise. Como é que eu vou conseguir me virar em meio a tudo isso? Os grandes escritórios, é claro, eles têm maior estrutura para lidar com esse tipo de situação, mas o jovem advogado não. E pode até parecer um paradoxo, ninguém queria estar vivendo esse tipo de situação, ninguém queria estar vivendo uma pandemia, mas essa pandemia veio criar, num cenário jurídico, muitas oportunidades para advogado. A gente vê pulando todo dia uma medida provisória nova, tratando de um tema diferente, é trabalhista, é empresarial, é fiscal, é tributário, em relação a contratos, discussão em relação ao pagamento de aluguel, enfim, ao desfazimento de contratos, são várias oportunidades que estão surgindo. Eu vejo alguns advogados encarando o período de quarentena como se fosse um período de férias. Não é esse momento. O momento é de muito estudo, de muito preparo. Por mais que a gente tenha suspensão de prazos nos tribunais, na maioria dos tribunais, não está parado o negócio. Na verdade, os seus clientes, os nossos clientes, estão precisando cada vez mais de auxílio, de orientação e de medidas urgentes em meio a essa pandemia. Sejam elas medidas no âmbito, como eu já disse a vocês, trabalhista,
contratual, fiscal, tributário, enfim, são vários campos que se abrem nesse momento. Então, embora o mundo todo esteja sofrendo com essa crise, com essa pandemia, o advogado ele tem uma nova realidade. Ele tem uma gama de oportunidades surgindo, mas é uma gama de oportunidades que surge em meio, claro, a uma pandemia. Então, qual que é a ideia? A jovem advocacia tem uma facilidade muito grande em relação a isso, talvez seria um destaque, né? um diferencial em relação às pessoas que estão há mais tempo na advocacia, que é o domínio total da tecnologia, né? Nós, hoje, mais jovens, dominamos a tecnologia e podemos chegar a clientes que talvez outras pessoas não cheguem. A gente consegue fazer um atendimento por videochamada com uma simplicidade, assim, muito fácil. Coisa que, por exemplo, uma pessoa que não é da nossa geração, e não é demérito, né, em relação a essas pessoas, mas são gerações diferentes e que têm maiores dificuldades em fazer isso. Então, a inovação está aí, né? A advocacia, a jovem advocacia, precisa enxergar quais são essas oportunidades que estão surgindo em relação a nichos de atuação. Vou falar um pouco mais no próximo tópico a respeito disso, mas principalmente, como é que eu vou atuar nesses tempos de crise? Já que eu estou de quarentena, como é que eu vou atingir as pessoas? Como é que eu vou atender os meus clientes? Eu acho que a tecnologia hoje, mais do que nunca, né, o famoso home office, mais do que nunca vem aí para ajudar a gente nesses momentos. E a gente pode usar e abusar dela. Então, creio que a tecnologia vai ajudar bastante. E para a gente que está... Eu nem tanto, né? Eu já estou ficando um pouco velhinho. Mas para o pessoal que está começando aí na advocacia, utilizem essa ferramenta para lhe trazer mais oportunidades. Mas vamos lá para um próximo tópico, então. Gustavo, eu preciso enxergar oportunidades em meio à crise. E você disse que são várias, e o que eu faço? Porque eu estou meio perdido, eu não sei se eu estudo trabalhista, eu não sei se eu estudo a área fiscal, tributária, eu não sei se eu estudo a área empresarial, eu não sei se eu estudo a questão dos contratos, eu não sei, tem até questões de direito de família, guarda, né? Se vai ter visita, não vai ter visita na quarentena, ou seja, tem campo para todo lado. E o que eu faço? Eu estou meio perdido em meio a essa crise. A primeira dica que eu te dou é a seguinte: defina um nicho de atuação. Escolha uma área em que você quer atuar e que você vai atuar. E aí vem aí sim a obrigação de entender e saber praticamente tudo sobre essa área. Eu sei que ninguém sabe tudo de tudo, mas pelo menos de uma área específica você precisa ser especialista, você precisa ter o conhecimento técnico. E quando você foca numa área é muito mais simples. Por quê? Porque focado nessa área você não precisa se preocupar com as outras. É claro que a gente do direito, a gente sempre está interagindo e interligado com outras áreas do direito. Porém, quando escolhemos um nicho de atuação, uma área de atuação bem específica, sei lá, por exemplo, eu vou trabalhar com as questões de contratos, rescisões contratuais em direito do consumidor, cancelamento de voo de companhia aérea, cancelamento de pacote de turismo, enfim, por conta dessa pandemia. Eu vou me especializar nisso, né? Eu quero fazer essa parte, eu vou estudar tudo que regulamenta essa parte, o que diz o Código Civil, o que diz as convenções, os tratados internacionais, ou seja, eu vou estar por dentro de tudo que envolve essa questão. E aí eu trago um foco, um nicho, um objetivo para eu tratar. Isso vai me ajudar bastante na minha atuação. Ajuda também as pessoas a identificarem você como uma autoridade naquele assunto. E o que é autoridade? A autoridade é aquela pessoa que é reconhecida por seu conhecimento. Vamos fazer uma analogia com os médicos, né? Minha esposa é médica e quando você tem um problema, por exemplo, de garganta, você não vai a um clínico geral normalmente. Você vai aonde? No otorrinolaringologista. Olha só o que eu escolhi falar bem no vídeo, otorrinolaringologista, certo? Você vai lá no otorrino para resolver o seu problema. Quando você tem um problema no coração, dificilmente você procura. Até inicialmente você pode até procurar um clínico geral, mas quem que você quer mesmo? Um especialista, um cardiologista. E se for ainda mais, na ortopedia a gente tem, né? Se tem um problema no dedo, eu quero um ortopedista, mas só um ortopedista? Não, um ortopedista especialista em dedo, em mão.
Então, hoje as coisas têm se especificado muito. E você precisa criar autoridade, ser especialista naquela área. Você, se ficar na ideia do clínico geral, infelizmente, você não consegue criar uma boa autoridade em relação a isso. Então, crie autoridade em uma dessas áreas, né? Se especialize e comunique aos outros que você é especialista nessa área. E aí vem a questão do marketing, né? Como que eu vou divulgar meu trabalho para as outras pessoas? É claro que eu sempre digo que a gente tem que, como eu falo, tratar o nosso escritório como se fosse uma empresa, né? Claro que não estamos mercantilizando a advocacia, mas é só o tratamento, o planejamento, a organização de como se fosse uma empresa. E uma empresa tem um setor comercial, tem um setor financeiro, tem um setor de RH, tem um setor de marketing, né? E tem um setor operacional. Então a gente tem que focar no marketing. Qual vai ser a minha estratégia de marketing? O advogado precisa definir a estratégia de marketing dele. Hoje em dia muitas pessoas estão indo para a internet, né? Todo mundo está na internet, todo mundo está fazendo live por conta dessa pandemia, desse isolamento social. Então, assim, eu preciso definir qual vai ser a minha estratégia, né? Mas para definir qual vai ser a minha estratégia de marketing, eu preciso já saber qual que é o meu nicho de atuação, né? Aquele local, aquele tema específico que eu vou atuar, e também definir qual vai ser meu cliente ideal. Por quê? Definindo o nicho de atuação, eu vou saber quem é o meu cliente ideal. Como eu disse a vocês, no exemplo que eu falei, eu vou tratar de questões que envolvem direito do consumidor, cancelamento de contrato, de pacote de turismo, férias, enfim, voos internacionais, nacionais e tudo mais. Eu preciso definir quem que é o meu cliente ideal. Quem é o meu cliente ideal? São aquelas pessoas que fizeram essas viagens, que tiveram seus contratos cancelados, que tiveram suas férias frustradas, né, por conta dessa pandemia e tiveram que cancelar e tudo mais. Então, eu definindo o nicho de atuação, eu já sei para quais pessoas eu vou falar. Eu vou criar o que a gente chama de persona. Quem que é? Aquele meu cliente ideal. Aquela pessoa que eu vou buscar atingir. Não adianta nada, por exemplo, eu pensar em um nicho de previdenciário, sei lá, e dentro desse nicho de previdenciário eu saber que eu vou atender pessoas de mais idade. Eu sei que as pessoas de mais idade têm acessado mais a internet, mas não é lá que elas estão, né? Em sua grande maioria. Então, eu preciso saber onde estão essas pessoas para definir minha estratégia, né? Eu vou para a internet, eu vou publicar artigos, eu vou dar palestras, claro, tudo dentro daquilo que é o nosso código de ética permite. Eu não defendo aqui nada fora disso, mas que a gente precisa ter uma estratégia de comunicar os nossos serviços em caráter informativo, né, ou não em caráter de captação de clientes, a gente tem que ter. Então definam, né, uma outra dica, definam essa estratégia de marketing, mas uma estratégia de marketing alinhado ao seu nicho de atuação, que é o que vai gerar autoridade. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele é da área trabalhista, e ele mexe muito mesmo com essas questões, e ele tem feito os vídeos informativos agora das medidas provisórias que têm surgindo, no direito do trabalho, pode reduzir salário, não pode reduzir salário, pode mandar embora, pode dar férias coletivas, enfim, né? O povo está empolvoroso, né? As empresas estão empolvorosas querendo saber a respeito dessas informações, e ele tem feito muitos vídeos informativos nesse sentido, e ele já criou uma certa autoridade aqui na cidade a respeito desse nicho de atuação. Por quê? Porque ele tem falado muito a respeito disso, as pessoas reconhecem ele como um advogado que atua nessa área e mais, ele está buscando falar para aquelas pessoas que são o cliente ideal dele, né? Aquilo que ele quer, certo? Então, eu preciso enxergar uma oportunidade no meio da crise, definir aquilo que eu quero fazer, definir meu nicho de atuação, encontrar meu cliente ideal e definir minha estratégia de marketing para chegar até ele. Isso vai trazer visibilidade, vai trazer clientes e, consequentemente, vai trazer rendimentos ao seu escritório. A questão financeira do escritório também é um outro ponto que eu gostaria de destacar, principalmente para quem está começando agora. Eu sei que existem momentos de dificuldade, estamos vivendo uma pandemia, e o brasileiro não tem uma cultura de cuidar da parte financeira. Mas pensem, eu sempre defendo isso e prego para os meus clientes, você precisa ter um colchão financeiro, você precisa ter uma reserva de emergência de pelo menos 6 meses dos seus custos.
Então, o que que acontece? Eu preciso ter lá, eu tenho um custo mensal de 2, 3 mil reais, custo, né, do meu escritório, eu preciso ter, se for, por exemplo, 3 mil reais por mês, 3 vezes 6, 18. 18 mil reais eu preciso ter guardado. Porque quando vier os momentos de crise, e olha que esse momento de crise está bom para o advogado, mas e talvez não esteja bom, você não esteja conseguindo, né, atender clientes, ou pior, na pior dos cenários, você foi acometido da doença e não pode trabalhar. E o que acontece? Você precisa ter uns 6 meses de caixa, né, o que a gente chama de colchão de emergência, colchão financeiro. Por quê? Porque nesses momentos de crise você vai passar tranquilamente, sem se preocupar muito. Eu acredito que se as empresas, né, a impressão que eu tenho é que o Brasil estava, falar um pouquinho, fazer um adendo de economia, né, mas parece que o Brasil estava, né, a maioria das empresas do Brasil estava trabalhando alavancadas, né, o que a gente chama de, aqui no interior, de vender o almoço para comprar a janta. Um mês parado, o negócio parece que se destroçou, sendo que as pessoas não fizeram um planejamento financeiro para poder se resguardar para esses momentos de crise. Pensem em vocês, se as empresas tivessem 6 meses de caixa guardado para suportar as despesas, sem que tenha entrado R$1, sem que tenha faturado R$1, como seria a situação? Como elas enfrentariam a situação? Então, das crises, desses momentos de crise, eu acho que a gente também tem que tirar algumas lições. E uma das lições bem importantes é essa, de cuidar da parte financeira. Mas, Gustavo, eu estou começando agora, cara, não estou fazendo nem para comer, tá difícil. Eu sei que é difícil, mas procure destinar uma parte da verba do seu escritório, daquilo que você recebe, para fazer esse colchão, essa reserva de emergência, se você ainda não tem. Isso vai te ajudar muito, tire lições disso, vai te dar tranquilidade para atuar, certo? Como eu disse a vocês, tratem sua empresa, né, seu escritório como uma empresa. E uma empresa, né, necessariamente, ela precisa se planejar nessa parte financeira, destinar os recursos dela. O que entra de honorário não é só para você, pessoal. Né? Eu também defendo uma parte de colchão financeiro pessoal, né? Separar. Por isso que eu defendo muito bem, né? A teoria da separação aí dos entes, né? Uma coisa é a PJ, né? No caso seria o seu escritório, pode ter criado PJ ou não, mas trate como se fosse uma entidade separada, e o outro é a pessoa física, né? Você em si. Eu também defendo que você tenha que se resguardar e fazer o seu próprio colchão financeiro como pessoa física e um colchão financeiro para o seu próprio escritório lá, 6 meses guardados de despesas. Se você não fez, faça. Uma dica muito boa que eu deixo para você. E o honorário que entrar, procura segregar ele não só entrando como dinheiro e sendo consumido logo em seguida, procura deixar uma parte para investir em conhecimento, uma parte para, né, cursos, atualização, livros, uma parte para investir nessa questão do marketing, né, como é que vai ser seu posicionamento frente a tudo isso, e deixa para investir na questão de fidelização dos clientes, como é que você vai fidelizar os seus clientes, né, muitas vezes isso vai ter um custo, enfim, né, seja o custo de pegar o telefone, ligar, informar como está a demanda, perguntar se está tudo bem, enfim, deixe um dinheiro direcionado para isso e, claro, um dinheiro direcionado para o seu fundo de reserva, certo? Então, é mais uma dica aí, né, para se enfrentar, para se preocupar nesses momentos de crise. Enxergar as oportunidades, definir seu nicho de atuação, seu cliente ideal e sua estratégia de marketing, definir a estratégia financeira do escritório, né, por mais que talvez não seja esse momento, é um momento para tirar essa lição, e aí tirando essa lição nesse momento de crise, vendo as outras pessoas quebrarem, a gente pode, eu me sinto na obrigação de falar um pouco a respeito disso, para que a gente possa não ter que se preocupar, a advocacia não ter que se preocupar com esses momentos de crise. E por fim, pessoal, algo muito importante que eu acho que vocês precisam definir, se ainda não definiram, é claro, qual é a missão, qual é o propósito do seu escritório, para que o seu escritório existe, o que ele quer, aonde você quer chegar, qual é a sua missão, qual é o seu propósito. Eu acho que a gente só consegue atingir momentos e etapas realmente importantes e conquistas e feitos quando a gente sabe qual é a nossa missão, que é aquilo que nos empurra para frente, principalmente nesses momentos de crise,
nesses momentos de dificuldade. É sabendo qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito, onde queremos chegar, é que podemos atingir objetivos maiores. Porque quando vem a crise, quando vem a dificuldade, nós vamos nos apegar lá nos nossos princípios, lá naquilo que a gente acredita. E quando a gente acha o propósito, a gente vai falar, não, eu não posso desistir. Por quê? Porque isso está diretamente ligado ao meu propósito. Então defina uma missão, defina um propósito para o seu escritório. E mais do que isso, não só definir essa missão, esse propósito, tenha metas bem claras. Defina o objetivo que você quer chegar. Eu costumo dizer que as pessoas às vezes deixam de faturar na advocacia, deixam de crescer na advocacia porque elas não estipulam metas. Simplesmente o que vier tá bom. Você do outro lado que está me ouvindo, que está me assistindo, você tem meta? Qual que é a sua meta desse ano de ganhar honorário? Se você não tem meta, o que vier veio, o que não vier não veio. Agora, se você tem uma meta bem definida, eu quero ganhar, sei lá, 120 mil reais esse ano, 10 mil, dá uma média de 10 mil por mês. Eu sei que a advocacia é difícil de você fazer, por isso que a gente prefere fazer por ano, mas dá uma média de 10 mil reais por mês. Aí passou janeiro, fevereiro, março, abril, era para você estar aí com uns 30, 40 mil já de caixa. Tem, entrou, faturou isso. Não, Gustavo, entrou só 5. Aí aquilo vai te dar um comichão. Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa porque senão eu não vou conseguir atingir a minha meta. Agora, se eu não tenho uma meta definida, puxa, a vida entrou 5 mil, tá difícil, né? Uma dificuldade, é crise, advocacia, muito advogado, é complicado. Não, não. Tenha metas específicas, tenha metas bem definidas. E procure saber também quanto custa a sua hora. Sabe aí? Você sabe? Já fez a conta? Quanto custa a sua hora? Quanto vale a sua hora para que você se dedique a algum trabalho? Pense nisso. Muitas vezes você está se dedicando a trabalhos que estão roubando o seu tempo. Tem uma frase que eu costumo usar que é mais ou menos a seguinte: quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Como assim, Gustavo? Quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro? Temos que pensar, temos que raciocinar, temos que rever aquilo que estamos fazendo, temos que nos organizar. Organização é a chave do sucesso, é a chave da produtividade. Muitas vezes o advogado está trabalhando muito, mas está trabalhando em demandas que dão pouco retorno financeiro. Quando na verdade ele poderia mudar o foco e trabalhar em menos demandas e essas demandas rendessem muito mais. É a tal da regra do 80-20, né? 20% dos seus clientes são que representam 80% do seu faturamento. E por outro lado, 80% dos clientes vão representar, né, dos demais clientes vão representar 20% do seu faturamento. Uma regra proporcional aí. Então, procure expandir aqueles clientes que te dão um maior retorno financeiro, esses 20%. Descubra quem é esse cliente ideal, né? Tá vendo como as coisas vão casando, né? E defina objetivos para atingi-los. Então, tenha a sua meta, né? Tenha o seu valor, né? Descubra qual é o seu valor, para quê? Para que você possa atingir essa meta. Faça um planejamento, faça um plano de ação, enfim, invista nisso, invista em definir aquilo que você quer e aí depois, meu amigo, minha amiga, é só correr atrás para buscar, certo? Acredito que o que eu tinha para falar para vocês, bem breve, né, mais ou menos a respeito disso. Então, quais são os desafios aí da jovem advocacia em meio à crise e o que você não aprendeu na faculdade? Primeiro, enxergar oportunidades em meio à crise. Segundo, definir um nicho de atuação, definir qual vai ser o seu cliente ideal, definir qual é a sua estratégia de marketing. Né? Isso é muito importante para gerar autoridade, para atingir aquelas pessoas que você quer ter como cliente. Estratégia. Né? Se eu tiver 1 hora para derrubar uma árvore, eu vou passar 40, 50 minutos afiando o machado. E depois eu vou começar a bater. Eu não vou sair batendo que nem louco. Então, defina, tem estratégia. Segundo, defina também a estratégia financeira do seu escritório em meio a esses momentos de crise. Né? Tem
essa preocupação, esse cuidado em relação à estratégia financeira do seu escritório. Defina lá o seu colchão financeiro, sua reserva de emergência. Se não tem, faça, né? E se preocupe para reinvestir o dinheiro que entra no escritório nessa questão, em educação, em ficar à frente dos outros escritórios de advocacia, em crescer, em inovação e tudo mais. Defina uma missão, né, para o seu escritório. Qual é o propósito de você sair de casa todos os dias e ir até o seu escritório, ou então ficar em casa agora na quarentena, né? Qual é o propósito de você fazer home office, né? Na verdade, qual é o propósito do seu escritório? Eu sei que muitos de vocês falam, eu quero ajudar meus clientes, mas procure aprofundar mais, fazer justiça, enfim. Cada um tem o seu propósito, cada um sabe aquilo que tem dentro de si e que quer buscar, certo? E por fim, defina metas. Especifique uma meta, aquilo que você quer atingir, aquilo que você quer buscar, porque aquelas pessoas que não têm metas geralmente não conseguem atingir objetivos grandiosos, né? Não basta só sonhar, né? A gente precisa transformar esse sonho em uma meta. Transformando esse sonho em uma meta, aí sim, a gente corre atrás, a gente pode quebrar em metas menores e a gente vai buscando e vai crescendo ao longo do tempo, né? Até chegar no patamar que buscamos, certo? E outra coisa, para finalizar, busque felicidade no caminho, né? Faça aquilo que você acredita, aquilo que você gosta e que o caminho vai ser suave, vai ser tranquilo e vai ser prazeroso, né? Às vezes pode ser que seja turbulento, mas faz parte para a gente crescer e aprender, certo? Então agradeço mais uma vez a nossa comissão, né, de cultura e eventos, o Dr. Alexandre pela oportunidade. Agradeço mais uma vez a sua doação, a sua colaboração, a sua participação. Agradeço também ao nosso presidente, o Caio Augusto, que está à frente aí da OAB São Paulo. E agradeço você por ter me escutado, por ter participado e me coloco inteiramente à disposição para tirar qualquer dúvida. Vou deixar aqui meu Instagram, que é @gupompilho, Gupompilo, Gupompilho, só procurar lá e me adicionar nas redes sociais, ou então por e-mail, gupompilho também, gupompilo, @yahoo.com.br, gupompilho@yahoo.com.br. Foi um prazer tê-los aqui, foi um prazer participar desse evento, desse projeto, e muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Vejo vocês em uma outra situação, em um outro momento. Quem sabe aí depois de ter passado essa crise, essa pandemia, e faço votos que saiamos dela muito mais fortes do que entramos. Vamos ver o mundo de uma forma melhor, maior, mais próspera, mais coletiva, mais próxima. Então, quem sabe, e aí eu acredito, mais próxima de Deus, certo? Fiquem com Deus, um abraço a todos vocês e até uma próxima. Obrigado.